Olá, nós vamos começar aqui nossa aula 2 do nosso curso de diligenciamento em fábrica, um curso de fundamentos para que a gente possa introduzir aí esse assunto tão importante para os profissionais de diligenciamento em projetos industriais. Nessa ocasião, nesse curso agora, nessa aula, nós vamos trazer para vocês um exemplo sempre focado nesse tanque, que é um tanque para equipamento de mineração. E vamos aqui discutir, né, nessa aula sobre a parte aqui voltada à inspeção. Então, se a gente lembrar aqui do nosso fluxo, o cliente nos envia uma demanda, é criado toda uma estrutura para a fabricação do equipamento, como engenharia, orçamento, viabilidade. A parte comercial avalia como que esse contrato vai ser estabelecido comercialmente. A engenharia dá o suporte para os documentos de engenharia, suprimentos, a partir do que é especificado, faz as compras, e aí nós iniciamos as fabricações. No momento da fabricação, é importante a gente realizar inspeções e diligenciamentos, até a gente liberar e aprovar o equipamento. Então, nós vamos focar hoje aqui nessa aula na fase de inspeções. Então, o que é uma inspeção na fabricação? É a verificação se o que foi solicitado tecnicamente pelo cliente está sendo atendido. O principal documento que vai apresentar essa solicitação é o PIT, o Plano de Inspeção e Testes. Nesse exemplo aqui, o equipamento que nós fizemos para a empresa BEI, nós temos aqui esse PIT para o caminhão que nós vamos utilizar, para o MUNC, para tanques, mangueiras e bomba, o sistema de ar-expressão e o sistema elétrico. Então, aqui é um exemplo de um PIT. Vamos pegar aqui o sistema elétrico. A inspeção visual, quais são os documentos que vão discutir essa inspeção visual, o critério de aceitação, o que é que determina a evidência, o que o fornecedor tem que apresentar, que é um relatório de inspeção, o que a Saleto tem que apresentar, que é o relatório de inspeção, mas o relatório fotográfico, o que o cliente deve também apresentar, que vai ser a análise desse resultado aí, que ele vai aprovar ou não. Então, tem inspeção visual, dimensional, se está sendo atendida a NR10, testes de continuidade, testes de resistência, testes de tensão elétrica, de circuito de comando, de alimentação, teste funcional, alguma inspeção de pintura, caso seja necessário, verificação dos certificados de qualidade dos materiais empregados e os componentes também, verificação se está tudo identificado com as tags, se o sistema está funcionando em operação e uma inspeção final. Então, aqui é um exemplo de um PIT utilizado para o sistema elétrico de um caminhão para fazer limpeza de célula de flotação. Perdão, de um sistema de células fotovoltaicas, né? Dos módulos de células fotovoltaicas. Então, a inspeção são atividades de avaliação da conformidade através da observação e julgamento, acompanhada de medições, ensaios ou comparação com padrões. Então, o inspetor ele tem que ser um profissional muito atento a toda essa documentação e sempre atualizado. E ele vai precisar dos planos de inspeção e teste para verificar qual que é o procedimento de inspeção e teste, desenhos daquele equipamento e as especificações técnicas daquele equipamento. No momento de você fazer a inspeção, você pode ter ensaios destrutivos, por exemplo, um ensaio de aderência de pintura que acaba danificando a pintura, isso vai ter que ser feito depois, novamente, a pintura naquele local. Ensaios não destrutivos, como um simples ensaio visual, como, por exemplo, também líquido penetrante, que apesar de sujar e tudo, mas não danifica, não prejudica a estrutura do equipamento. Os testes de funcionamento, como mecânico, hidráulico, elétrico, etc.
a natureza do teste, com ou sem carga, a seco, com água, com polpa, qual que é o tempo de duração do teste. Então, nós vamos ter aqui um exemplo, um documento que vocês têm aí, um relatório de inspeção, que é esse documento aqui que está sendo apresentado. Ele vai registrar os resultados que foram observados naquela inspeção. Então, ele vai apontar qual foi o fornecedor, que dia que foi feita a inspeção, que tipo de norma que foi utilizada na inspeção, quais os resultados objetivos e se o equipamento está liberado ou não para ser entregue ou para a próxima fase de fabricação. Interessante dizer, né, que às vezes a inspeção ela é parcial na fabricação do equipamento. É uma etapa intermediária que você chama o inspetor de qualidade, o inspetor pode ser N1, N2, N3, com as suas capacidades, para que esse inspetor possa avaliar a fabricação. O PIT. Vamos ver aqui algumas recomendações, né? Na fase de aquisição, lá no recebimento de chapas, por exemplo, o que é que o PIT fala? Verificar a identificação de usina, se a chapa tem ali uma procedência, uma rastreabilidade daquele material. Quais são os desenhos que estão envolvidos? Quais são os critérios de aceitação de recebimento de chapas? Quem que é o responsável? O fornecedor. Qual que é o documento? Que é o relatório do fornecedor. Qual que é o relatório, certificado que pode ser cobrado? Análise química e ensaios mecânicos. Então, pode ser solicitado esse tipo de documentação. Vamos pegar aqui outro exemplo aqui, eletrodos e materiais de soldagem. Se tem uma inspeção visual, como que ela vai ser feita, acondicionamento desse material e verificar certificado do fornecedor. Desenhos e normas AWS vão ser utilizados aí como padrão. O critério de aceitação é importante apresentar um certificado comprovando o atendimento à norma. Bom, então aqui nesse exemplo, nós temos aqui uma chapa marcada aqui nesse tanque, né? Uma parte desse tanque aqui, a gente, supostamente aqui nessa região, onde você tem a rastreabilidade da matéria-prima. Então, tem um código aqui tipado, e você solicita também esse documento, que pode ser uma etiqueta, e aqui também a documentação, o registro das placas, né, de onde que veio esse material, da procedência. Então, por exemplo, aqui a COSIPA, né, ela apresenta um certificado de qualidade de matéria-prima. Ela mostrou isso aqui, ela mostrou que tem lá quais são as características desse certificado. No momento da inspeção, por exemplo, de traçagem, montagem e soldagem, vamos pegar aqui como exemplo aqui a traçagem. Chapas e perfis preparados, é um visual dimensional, inspecionar 100% a primeira peça, componente, cada lote cortado. Aí você tem que a EN ISO 13920B ou qualquer indicação, outra indicação e desenhos. Então, qual é o critério de aceitação? Atender essa ISO 13920B. Então, é assim que a gente vai observar a parte aqui de traçagem. No momento da inspeção, verificar como que a solda foi feito típico no desenho e se, no momento de você verificar aqui, né, vamos imaginar aqui que é a soldagem aqui desse flange, que está aqui, ó, se esse flange foi soldado conforme o típico apresentado no desenho. E aí você vai ter também as tolerâncias de soldagem. A WSD 1.1, você pode adquirir no site da American Welding Society. Você vai ter lá os indicadores das tolerâncias aceitas no momento dessa soldagem. Na hora de inspeção, o corte de capas, se tem a preparação do chanfro para a soldagem, verificar como que a soldagem está sendo feita e o dimensional da garganta da solda. Você pode usar, inclusive, aqui até uma ferramenta aqui para facilitar isso. Essa solda aqui está em boas condições, a gente vê aqui continuidade dimensional, né? É uma chapa fina com chapa grossa. Então, daí a importância de fazer essa checagem. Essa também aqui tem boas condições. A gente vê aqui um exemplo de um tubo com uma chapa,
né? A gente vê o cordão de solda aqui com boa continuidade, um bom dimensional. Essa chapa aqui, que é uma placa revestida, então é uma solda de topo, que é feita aqui. Existe uma boa soldagem aqui também, continuidade e dimensional. Porém, essa daqui já está uma solda bem ruim. Olha só, não tem continuidade. É até causado aqui um evento chamado garganta. A questão da convexidade, tem a falha na fusão. Então, tá bem complicado aqui, né? E é um perfil U com nervura. Olha só essa solda aqui também. Teve uma falha na fusão. É uma cantoneira, uma chapa guia do prisioneiro do equipamento. Está bem feia também essa chapa. Olha só essa daqui, provocou uma trinca totalmente reprovada, né? No momento do conjunto soldado, observar o sentido das emendas longitudinais que devem ser defasadas. E aí nós vamos ter que, por exemplo, também um pitch para fazer líquido penetrante e pré-montagens. Então vamos ver aqui de pré-montagem, o que deve ser feito. Ele vai ser aplicado em tanques e estruturas pré-montadas, vai ser feito um visual dimensional para ponte, verificar contra flecha, correta posição de todos os guarda-corpos, identificação e correção de interferências. Também vai usar 13920B como referência. E aí nós temos aqui a questão aqui do responsável, que vai ter a participação também do cliente. Líquido penetrante, descontinuidade na chapa e na solda, então apresenta aqui uma reprovação dessa soldagem que foi feita. Aqui, critérios de tolerância, como que você vai aceitar aqui o trabalho do líquido penetrante, né? Esse ensaio aqui de líquido penetrante, esse critério apresentado, vai seguir a ASME, a American Society Mechanical Engineer, né, para equipamentos, Mechanical Equipments, equipamentos de engenharia de mecânica, né, equipamentos mecânicos. Todas as superfícies devem estar livres de indicações relevantes, lineares, arredondadas maiores que 3,16 polegadas ou 5 milímetros. Então, tem uma cobrança aqui muito grande aqui de como o material precisa ter esse acompanhamento. Na pré-montagem, né, a checagem aqui da pré-montagem, a soldagem aqui de chapa revestida. Então, tudo isso tem que ser bem conferido, os dimensionais, inspeção visual. A pré-montagem desses tanques, apesar que aquilo ali é um espessador, que também é outro equipamento de processo, né? Mas olha só, na hora de fazer a pré-montagem, acabou surgindo aqui algum desnível, né? Então, isso tem que ser corrigido. A solda intercalada em face com flanges, né? É alternativo para redução de tempo e custo de soldagem. Então, ao invés de você soldar tudo, você utiliza aqui flanges, como está aqui nesse tanque, para facilitar. Utilizar aqui partículas magnéticas, alívio de tensões, usinagem, funcionamento. Então, outras formas também de você avaliar, inspecionar o equipamento. Então, aqui tem ultrassom, né? Trabalhos aqui em ultrassons, soldas aqui nesse mineroduto, aqui nessa tubulação de processo. Inspeção de diâmetro utilizando o micrômetro. Algumas inspeções são realizadas na própria máquina de usinagem, ela tem como fazer esse tipo de inspeção. E o campo de tolerância da dimensão vai ser mensurado, onde a resolução do instrumento é uma fórmula do limite superior de tolerância mais o limite inferior de tolerância dividido por 3. Então, isso daqui vai ser a tolerância daquilo que vai ser mensurado. Então, nesse exemplo aqui, a cota nominal de 100 mais ou menos 0,03 milímetros é porque o superior era 0,03, o inferior 0,03. Então, nós vamos ter aqui que você pode ter uma variação de 0,02 milímetros. Então, se aqui está falando 0,1 no equipamento, então o equipamento ele pode ser utilizado, né?
Continuando aqui. Outros equipamentos, medida de dureza, pode ser portátil, pode ter uma mesa, para você poder fazer esse tipo de avaliação. Pintura, peças com pintura de acabamento, vai ser feito um visual, 100% das peças. Então, pode ter aqui uma especificação técnica número tal, que vai ser seguida de pintura, verificar se está na última versão dessa especificação técnica de pintura. Tipos de defeitos que podem aparecer: emulgamento, escorrimento da pintura, casca de laranja, que é bastante comum, empolamento ou bolhas, fervura, descascamento, gretamento ou craqueamento da pintura, manchamento das cores metálicas e cratera, ou também chamada olho de peixe. Então, aqui é um documento da WEG Tintas, né, para justamente você verificar se tem algum tipo de defeito no momento lá da pintura. Um dos testes é o teste do método X e o método do quadriculado. Então, isso aqui o inspetor de pintura vai fazer esse teste, tem todo um procedimento a ser seguido, e a partir disso ele vai verificar se passou ou não no teste. Também podemos usar um equipamento para medir a espessura da pintura. Então, aqui tem uma inspeção aqui de revestimento de borracha, e você também vai fazer verificação do teste de aderência, do destacamento dessa placa de borracha que foi aplicado no tanque. No interior desse tanque, por exemplo, vai uma aplicação aqui de revestimento de borracha. A expedição. É importante também conferir a embalagem, então o PIT também fala sobre isso, e também como que vai ser feito o recebimento do equipamento em campo. Então, no momento de verificar a expedição, verificar o transporte, fotografar todo o transporte, verificar se as cintas estão bem posicionadas, se o equipamento está bem protegido para não danificar na hora do transporte, verificar a carteira de motorista do motorista, as condições do caminhão, as condições dos pneus do caminhão, materiais elétricos, né, embalagem, por exemplo, como que você vai fazer despacho, tudo isso o PIT também vai apresentar. E, ao final, o databook, que é o documento que vai reunir todos esses certificados, esses relatórios de inspeção, certificado de material, né? E vamos ter também, quando acontecer algum desvio, a apresentação aí de um relatório de não conformidade. Então, nesse nosso exemplo aqui, inclusive esse material está disponível aí para os alunos, as furações da chapa de vedação dos tanques estão deslocadas, impossibilitando assim sua fixação. Então, está sendo feito aqui um relatório de não conformidade, que foi demonstrado essa falha, e está alertando aqui que vai ter atraso na montagem. Nesse outro exemplo, o supervisor de elétrica de mineração identificou um rasgo e um amassado no canto direito superior e a falta da tampa de ventilação, conforme fotos que foram apresentadas em anexo, né, desse equipamento aqui que foi entregue. Então, olha isso, está danificado o equipamento, né? Olha aí. Então, aberta uma não conformidade para verificar o que vai ser feito, se dá para aproveitar ou não. Então, esses aqui são os modelos que vocês vão encontrar aí também no nosso material do curso, na parte de templates. Com isso, nós chegamos aqui à explicação de como é feita a inspeção de equipamentos. Espero que você acompanhe também as próximas aulas, e aí nós vamos reforçar também esse trabalho. E o material todo que foi mostrado aqui está à disposição para vocês aí nos templates. Obrigado, até mais, espero revê-los na próxima aula.